A cultura chinesa passou 2 milênios voltada para o seu interior. Porém, com o advento da globalização, tivemos uma escalada na tentativa de sua ascensão no sistema internacional através do soft power. A Guerra Fria foi um conflito decorrente do final da Segunda Guerra Mundial, que dividiu a arena internacional entre dois eixos, o soviético, socialista, e o norte-americano, capitalista, perdurando por 46 anos e trazendo ideologias a níveis jamais vistos. Durante este período, norte-americanos e soviéticos travaram uma luta ideológica, política e econômica. Se um governo socialista fosse implantado em algum país do dito Terceiro Mundo, o governo norte-americano entendia como uma ameaça à sua hegemonia. Se um movimento popular combatesse um governo aliado ao soviético, logo poderia ser visto com simpatia pelos Estados Unidos e receber seu apoio. A Guerra da Coreia e a Guerra do Vietnã são os conflitos mais famosos da Guerra Fria, além da famosa tensão na crise dos mísseis em Cuba e, também na América do Sul, a Guerra das Malvinas. Entretanto, durante todo este período, a maior parte dos conflitos locais, guerras civis e guerras interestatais foram intensificadas pela polarização entre Estados Unidos da América e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esta polarização dos conflitos locais entre apenas dois grandes polos de poder mundial é o que justifica a caracterização da polaridade deste período como bipolar. Principalmente porque, mesmo que tenham existido outras potências regionais entre 1945 e 1991, apenas Estados Unidos e União Soviética tinham capacidade nuclear de segundo ataque, ou seja, capacidade de dissuasão nuclear. A Guerra Fria acabou, e seu fim foi simbolizado pela queda do Muro de Berlim, que dividia a cidade alemã entre o leste e o oeste, comunismo e capitalismo. O contexto pós-Guerra Fria em que o mundo atual se encontra permitiu que estados previamente incorporados aos blocos ideológicos no sistema bipolar da Guerra Fria ambicionassem novos horizontes em uma arena internacional multifacetada. Um desses key players é a China. No novo sistema internacional, o estado que continuou crescendo economicamente se consolidou como a segunda maior economia do mundo. Porém, poder econômico não é tudo. O termo soft power, cunhado por Joseph Nye no final dos anos 80, foi definido pelo próprio como Power is the ability to get what you want from others, and you can do it three ways. You can do it with coercion, you can do it with payment, or you can do it with attraction and persuasion. Coercion and payment I call hard power. The ability to get what you want through attraction and persuasion is soft power. A primeira cúpula do leste asiático foi um encontro que marcou o primeiro passo na ambição da China de longo prazo para construir uma nova estrutura de poder regional, conhecida como a Comunidade do Leste Asiático. Na era da informação global, fontes de soft power como a cultura, os valores políticos e diplomacia são parte do que torna uma grande potência. A China sempre teve uma cultura tradicional atraente, mas agora ela está entrando no reino da cultura popular global. O romancista chinês Gao Shangjiang ganhou o primeiro prêmio Nobel da China de Literatura em 2000, e o filme chinês O Tigre e o Dragão tornou-se o filme de maior bilheteria de língua não inglesa em seu lançamento, e o país foi sede dos Jogos Olímpicos de 2008. A matrícula de alunos estrangeiros na China triplicou para 250 mil ao longo da última década, e o número de turistas estrangeiros também aumentou drasticamente. A China criou mais de 480 institutos Confúcio em todo o mundo para ensinar a sua língua e cultura. Em termos de valores políticos, a era do maoísmo há muito se passou. Embora a China continue a ser autoritária, o sucesso da sua economia política na triplicação do produto interno bruto ao longo das últimas 3 décadas tornou atraente para muitos países em desenvolvimento. Em partes da Ásia, África e América Latina, o chamado Consenso de Pequim, no governo autoritário, além de uma economia de mercado, tornou-se mais popular do que o anteriormente dominante Consenso de Washington, da economia de mercado com o governo democrático.
A China reforçou esta atração por ajuda econômica e acesso ao seu mercado em crescimento. A China também ajustou sua diplomacia. 2 décadas atrás, era cautelosa em acordos multilaterais e de propósitos com muitos dos seus vizinhos. Desde então, ela se juntou à Organização Mundial do Comércio, contribuiu com mais de 3.000 soldados para servir em operações de paz das Nações Unidas, tornou-se mais presente em questões de não proliferação, mas, assim como o poder econômico e militar da China estão longe de equiparar os dos Estados Unidos, o soft power chinês ainda tem um longo caminho a percorrer. A China não tem indústrias culturais como Hollywood. Ela carece de muitas organizações não governamentais que geram grande parte do soft power de outras potências. Enquanto que pode fazer o consenso de Pequim atraente em países em desenvolvimento, autoritários e semi-autoritários, ele enfraquece o soft power da China no Ocidente. No entanto, embora a China esteja longe de ser igual a outras potências no quesito soft power, seria tolice ignorar seus avanços. Em 2015, tivemos a 10ª reunião da Cúpula do Leste Asiático, desta vez com a presença do presidente Barack Obama e do primeiro-ministro russo Dmitry Medvedev, demonstrando que a China cada vez mais alça seu papel de liderança regional e global ao sistema internacional. O soft power chinês ainda avança a passos largos na América Latina e na África, expandindo o escopo de influência chinesa além da Ásia, permitindo ao país sonhar com a posição de liderança global em um futuro próximo. Enquanto isso não ocorre, o país tenta disseminar sua cultura em um mundo cada vez mais miscigenado culturalmente.